Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente santa, nós vamos para esta terceira aula entender agora o como da questão. Como conhecer, entender qual é o meu defeito dominante. Ok? Espero que você tenha absorvido bem o conteúdo da primeira e segunda aula. Foram duas premissas, duas bases. Entramos em um conteúdo teórico para o entendimento do assunto e agora nós vamos para um conteúdo mais prático, ou seja, um conteúdo que vai lhe colocar em movimento, que vai lhe propor atividades práticas de vida espiritual, ok? Para você realmente entender e combater esta situação na sua vida. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez na caminhada de fé, de igreja, sobre esse termo, defeito dominante. Mas que bom que você está até aqui, perseverando nessa terceira aula, porque eu creio que esse conteúdo não é só uma mera aquisição de conhecimento, não. Mas é uma ferramenta profunda, seríssima, para mim e para a sua conversão. Ok? Sem mais delongas, vamos para o nosso livro base deste curso, As Três Idades da Vida Interior, de Reginald Garrigou-Lagrange, esse querido padre e grande homem de Deus. E ele diz assim, primeiramente, é preciso e muito importante conhecer o defeito dominante e não se deixar iludir, isto é, tanto mais necessário porque nosso adversário, o inimigo de nossa alma, o conhece muito bem e serve-se dele para causar a perturbação em nós e em volta de nós. Olha que interessante. Por isso, o tema, o título desse curso é Uma Arma na Mão do Demônio. Não é que, eu repito isso, não é que o defeito dominante em si é um pecado, mas pode se tornar uma arma forte na mão do demônio. Fiquemos atentos a isso. E ele diz ainda, na cidadela de nossa vida interior, defendida pelas diferentes virtudes, o defeito dominante é como um ponto fraco, não defendido pelas virtudes teologais e pelas virtudes morais. O inimigo das almas busca precisamente esse ponto fraco em cada pessoa, facilmente vulnerável, e o encontra sem dificuldade. Olha isso, minha gente santa. Você consegue imaginar uma muralha? Imagine naquelas histórias, ou até mesmo naqueles filmes que mostram um mundo antigo ou medieval, onde você tem uma cidade murada. No meio da cidade você tem o palácio real, o castelo do rei, ou enfim, do senhor daquele lugar. E a muralha da cidade é bastante densa, grossa e alta. Então parece ser uma cidade impenetrável. Como quebrar, como quebrar um muro tão resistente como esse? Como atravessar um muro tão alto como esse? De repente, do lado de fora está o exército inimigo fazendo cerco a essa cidade. Ele faz o paralelo que essa cidade é a nossa vida. E a cidadela é uma cidade dentro da cidade. Ou seja, a cidadela, ela também é rodeada de um pequeno muro e é o núcleo ali da cidade aonde fica a pessoa do rei. A cidadela é essa vida interior, que deve ser muito bem blindada, protegida. Se o inimigo invade o muro exterior,
é um grande dano à cidade. Mas se ele invade a cidadela, ele prende o rei, ele mata o rei, ele domina tudo. O inimigo quer isso. Só que o inimigo está com um exército ao redor da cidade, tentando penetrar naquele muro alto, fortificado. Pois bem, nós temos uma vida de fé, uma vida de oração, caminhamos com Jesus Cristo. E na graça de Deus existe uma blindagem, um grande muro ao nosso redor, impedindo as forças do mal de invadirem a nossa vida. De repente, de todo aquele exército inimigo rodeando a cidade, uma pessoa do exército repara que naquele cantinho do muro existe uma fenda, uma parte da parede que está trincada e formou uma pequena fenda, uma pequena brecha. E ele percebeu aquilo e ele levou essa informação ao seu general, que montou uma estratégia sorrateira. Nós vamos reunir todo o exército desse lado da cidade e fazer muito barulho. Enquanto isso, eu vou enviar 2 espiões para aquela pequena brecha no muro. E esses espiões vão colocar ali um dispositivo para trincar aquele muro de dentro para fora, ao ponto que se desabe uma grande parcela desse muro. E nesse desabamento, depois, todo o exército entra de uma vez só. Ok? Essa pequena trinca, essa pequena fenda no muro, pode colocar tudo em risco. Pode colocar a cidade depois em ruínas. Coloca-se tudo a perder por causa de uma pequena brecha aonde o inimigo entra. Meus irmãos, essa trinca, essa fenda é o nosso defeito dominante. Às vezes, parece que está tudo bem na nossa vida, porque eu sou um homem e uma mulher de Deus que luto pelo bem, pela verdade, tenho vida de oração, caminho na igreja, faço bem às pessoas, sou uma pessoa correta, direita, tenho reta intenção em tudo. O inimigo sabe disso. E muitas vezes ele faz barulho ao nosso redor. Parece que eu estou sofrendo ataques, tentações ou até provações que me desnorteiam. Na verdade, o inimigo não está interessado em fazer barulho. Ele está interessado em sorrateiramente achar uma brecha na minha vida espiritual e entrar. O nosso defeito dominante pode ser essa brecha. Em algum momento, parece que está tudo bem na minha vida. E aqui eu trago já um exemplo. Parece que está tudo bem na minha vida. Quando, de repente, alguém da minha família me provoca, coloca o dedo na minha ferida, em algo que me machuca. E isso mexe comigo e ativa uma grande agitação interior dentro de mim, e o meu temperamento é posto à prova nesse momento. E eu perco o controle. E eu tenho uma reação completamente errada, ruim, negativa. Independente de qual temperamento eu tenho uma reação extrema, que pouco a pouco vai provocando o caos na minha vida familiar. O que eu fiz machucou muito as pessoas que eu amo, que moram comigo. Veja, não foram as grandes provações do dia a dia que causaram o transtorno, mas a brecha que eu dei para uma desordem no meu temperamento. Eu falei o que não tinha que falar. Eu agi como não tinha que agir. E de repente, a minha casa ficou desprotegida. E o inimigo sorrateiramente entrou. Eu poderia multiplicar exemplos, mas você já me entendeu. Essas pequenas brechas que damos, pela desordem no nosso agir, no nosso falar, no nosso comportamento, pela desordem no nosso temperamento,
É a brecha que o inimigo precisa para entrar sorrateiramente e minar a nossa família, minar o nosso relacionamento, minar a nossa vida. Ao ponto de que vamos nos entregando para vícios pequenos. Hoje eu já não vigio mais no meu casamento como eu vigiava antes. E as pequenas brechas vão se alargando e eu vou me entregando para os vícios. Antes, agora eu trago um exemplo. Antes eu olhava para minha esposa e dava atenção para ela, cuidava dela, estava atento a ela. Gastava do meu tempo e do meu esforço pessoal para escutar tudo que ela tinha a me dizer. Hoje, eu uso da desculpa de que estou cansado ou com muito trabalho para fugir da presença dela, porque ela me cansa, porque eu não tenho mais disposição, eu já estou entregue ao vício da preguiça. Eu já não honro com o meu compromisso com a minha missão como esposo. De repente, essas pequenas brechas vão se alargando. O diálogo vai morrendo, a intimidade vai cessando. E aí daqui a pouco a coisa começa a piorar. O meu temperamento vai ficando cada vez mais desordenado e eu vou usando válvulas de escape para fugir de qualquer problema que apareça dentro de casa. Até que chega um ponto em que tudo que a pessoa faz me incomoda. O que ela fala me incomoda, suas atitudes me incomodam. E se eu sou explosivo, eu explodo em cima dela. Se eu sou medroso ou omisso, eu fujo da presença dela. E vai piorando, vai piorando. É o inimigo entrando sorrateiramente e minando essa relação. Ao ponto de que ele toma conta da situação. E o meu casamento está já fadado ao fracasso. Por quê, meus irmãos? Aonde parecia estar tudo tão bem e perfeito, agora está um caos. Porque o inimigo encontrou uma brecha. Em cima desse exemplo, você pode fazer uma leitura da sua vida, principalmente da sua vida familiar, e perceber, ao longo da sua história, ao longo dos anos, quais foram as brechas que foram dadas para que o inimigo entrasse dentro da sua casa. Isso é muito sério. Agora, para iniciarmos um caminho de cura, de libertação, de restauração, é preciso, então, entender, primeiro, qual é o meu defeito dominante, porque dá tempo de corrigi-lo e dá tempo de restaurar. Por que eu creio que dá tempo? Porque eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. E para Ele nada é impossível. Ok? Então, olha só. O Padre Garrigou Lagrange nos indica um caminho prático, de exercícios práticos, para você entender qual é o seu defeito dominante. Em primeiro lugar, você precisa entender melhor o que são os temperamentos. E eu já disse isso em aula passada. Vai mais a fundo. Estude um pouco mais. Não fique só com esse curso do professor Renato. Não, eu estou te falando, te recomendando. Vá mais longe nesse estudo dos temperamentos. Estude um pouco mais sobre isso. Tá? Conheça sobre esse assunto. E aí o padre diz assim, olha que interessante. Para discernir qual é o nosso defeito dominante, é preciso, em primeiro lugar, pedir a luz a Deus. Então eu quero pedir agora que você anote, ok? Serão alguns pontos que vão nos direcionar em exercícios práticos para descobrir qual é o nosso defeito dominante, ok? Então anote, número 1, primeiro passo para descobrir o meu defeito dominante, pedir a luz do Espírito Santo. É rezar. Simplesmente, o primeiro passo começa com Deus, porque é Ele que mostra, é Ele que revela. Na oração, inclusive, eu falei muito disso no curso passado, Projeto de Vida Espiritual, como podemos escutar a Deus
por um processo de disciplina de oração, pelo exame de consciência, pela leitura da palavra, ok? Então eu te digo, o primeiro passo, eu digo não, o padre Garrigou Lagrange diz, o primeiro passo é pedir a luz de Deus, pedir que o Senhor fale conosco, ok? Muito bem, depois de pedir a luz de Deus, então, de rezarmos, o padre em sequência diz, então, qual é o segundo ponto, o segundo exercício prático, então anote. Ponto número 2, tá? Ele diz assim, depois de ter sinceramente pedido a luz, é preciso examinar-se seriamente. Aquilo que também tantas vezes eu falei no curso anterior, Projeto de Vida Espiritual, sobre o exame de consciência, sobre o olhar atento sobre si mesmo, sobre o conhecer-se a si. E ali Deus fala conosco. Ele diz assim, nós precisamos nos perguntar, para onde se inclinam minhas preocupações mais comuns? Quando acordo pela manhã ou quando estou sozinho? Para onde vão meus pensamentos e meus desejos? Repare nisso. Examine isso no seu dia a dia. Quando você está em um momento quieto, quieta, sem nenhuma atividade aparente, para onde geralmente a sua cabeça vai? O seu pensamento vai? Para onde? Qual é a tendência natural que existe em você, nos seus pensamentos? Eu estou agora num momento parado aqui, sem nada o que fazer aparentemente. Geralmente eu começo a pensar nos problemas, nas contas para pagar, nos desafios. Não, eu sou diferente. Geralmente eu começo a pensar, sei lá, no meu passado, nas histórias da minha vida. E eu me lembro das pessoas que se foram. Não, eu sou diferente. Eu gosto de fantasiar. Geralmente quando eu estou quieto eu começo a imaginar, me imaginar numa viagem de férias, não sei. Como que é? Como que isso funciona dentro de você? Examine-se, se conheça, ok? Então, o primeiro passo, pedir a luz de Deus, rezar, pedir ao Espírito Santo que te revele. Segundo passo, examinar-se seriamente. Examinar o seu comportamento, mas examinar os seus pensamentos, ok? Terceiro passo. Igualmente, para discernir o defeito dominante, é preciso perguntar-se. Olha a pergunta. Geralmente, qual é a causa ou a fonte de minha tristeza e de minha alegria? Agora você vai mais para a raiz da questão. Qual é a raiz da minha tristeza, da minha alegria no dia a dia? E ele diz ainda, qual é o motivo geral de minhas ações? A origem de meus pecados? Agora é uma análise também de exame de consciência, só que mais profunda, se direcionando à origem das suas atitudes, à origem dos seus atos, ok? Sobretudo quando não se trata de uma falta acidental, mas de uma consequência de pecados ou de um estado de resistência à graça, notadamente quando este dura muitos dias e nos leva a omitir nossos exercícios de piedade. Qual é a origem disso? O que me leva, às vezes, a dar uma vacilada na vida de oração, a ir ao fracasso. Eu estou bem, de repente desanimo de uma vez. Qual é o gatilho que me leva a esse desânimo? Ok? Porque minha alma, às vezes, se recusa a voltar para o bem. E eu fico ali um pouco prostrado na lama ali do pecado. Qual é o gatilho disso? O porquê disso? Analise até mesmo um pouco da questão emocional. O meu emocional é estável ou eu sou muito frágil emocionalmente? É um processo de autoconhecimento muito, muito sério. E aí ele traz um quarto exemplo que eu gostaria até de fazer uma adaptação aqui. E ele diz assim, anote, número 4. É preciso também dizer o que pensa disso o meu diretor espiritual. Aqui ele está falando de um olhar de fora. Pode ser o meu formador, no caso de uma vida de comunidade, mas eu ousaria dizer também o que pensa de mim a minha esposa, meu marido, os meus filhos, meu pai, a minha mãe, aqueles que me conhecem muito bem. O que eles dizem de mim?
Você tem coragem de sentar em uma conversa muito franca e perguntar isso para os seus pais, para a pessoa com quem você é casada, ou até para os seus filhos? O que vocês percebem de mim? Se você quiser até compartilhar com eles o conteúdo dos temperamentos, dos 4 temperamentos, qual temperamento você acha que eu tenho? Às vezes esse feedback é muito importante para nós, ok? Então veja, são 4 passos que eu convido você a segui-los na prática. Rezar, ok? Examinar-se, sobretudo na questão dos seus pensamentos, do seu jeito de reagir às coisas. Entender, terceiro passo, a raiz do seu comportamento. Ok? E 4º passo, pedir um feedback para pessoas que realmente lhe conheçam. No dia a dia, as pessoas que convivem conosco, elas começam a perceber padrões no nosso comportamento e começam a perceber quais são os gatilhos que me levam a ter tais atitudes, sejam elas boas, sejam elas ruins. Nós vimos que os temperamentos têm uma dimensão positiva e outra negativa. E as pessoas que convivem conosco percebem isso. Se eu sou uma pessoa explosiva, as pessoas percebem quais são os gatilhos que me fazem assim perder a paciência e me desequilibrar. Mas elas percebem também como eu sou uma pessoa extremamente focada, dedicada, prestativa. Okay? Se eu sou uma pessoa melancólica, quem convive comigo sabe disso, percebe e diz. E eu posso perguntar, olha, para você, eu sou o quê? Eu sou mais explosivo, mais brincalhão, mais melancólico? O que você acha? E a pessoa às vezes vai te dar um diagnóstico muito pontual. Ok? Às vezes, meus irmãos, ao escutar a sua esposa, o seu marido, às vezes aí está também a voz de Deus, Deus falando para você sobre ti mesmo. É claro que as pessoas podem errar, ok? Mas podem ser voz de Deus. Você vai ter esse discernimento, porque você não vai fazer apenas o 4º passo, você vai rezar. Você vai fazer exame de consciência e analisar a si mesmo, seus pensamentos e o seu comportamento. E você também nesse exame vai perceber a raiz, a origem dos seus comportamentos. Da onde que vem isso? Esse jeito de me comportar diante dos desafios, por exemplo. Da onde que veio isso? Da onde que eu herdei isso? E aí eu percebo, nossa, a minha mãe é assim. E eu tenho reações muito parecidas com as delas. São maneiras de você se conhecer. Então, meus queridos, essa aula 3 se resume a nos dar ferramentas, direcionamento para compreendermos qual é o nosso defeito dominante. Se você entender bem já qual é o seu temperamento, você vai a partir daí entender seu defeito dominante. Por quê? Porque o seu defeito dominante é uma desordem no seu próprio temperamento. O meu defeito dominante são as brechas que eu dou de desequilíbrio no meu temperamento. E essas brechas me arrastam para o mal, para o erro, para o pecado, para o vício, para a cisão com as pessoas que eu amo e até mesmo para a desunião com Deus. E se eu continuo dando brechas e não me corrijo, esse defeito dominante pode se tornar uma arma na mão do diabo, que pode pouco a pouco matar a minha vida espiritual. Então, eu proponho a você, assim como eu propus no curso passado, faça uma disciplina com esses exercícios. Se você já fez isso que eu falei no curso anterior, se você escreveu o seu projeto de vida espiritual, seu PVE, una esses 4 exercícios ao seu projeto de vida. Pega lá o seu PVE e coloque nele. Rezar nessa intenção para entender o meu defeito dominante. Fazer um bom exame de consciência sobre os meus atos e os meus pensamentos. Entender a raiz e a origem dos meus comportamentos
pedir um feedback a um diretor espiritual, a alguém experiente na vida da fé ou até mesmo uma pessoa que me conheça e me ame muito bem. Faça isso. Você já vai ter 50% da batalha ganha, só pelo fato de se conhecer. Depois que você se conhece e entende seu defeito dominante, você tem aí uma grande possibilidade de fazer frente às forças do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.